Deus está falando aqui, irmãos. Yes. O louvor que a Juliana cantou, que a cantora Nilda cantou, o que o André falou agora aqui também. Glória a Deus. Né? São coisas que testificam aos nossos corações. O Senhor, nós estamos nas terças-feiras falando sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Mas o Senhor hoje me impulsionou a pregar sobre a igreja de Éfeso. A igreja que teve o amor esquecido, a prática do amor foi esquecida por essa igreja. Terça-feira nós demos o ensino. Agora nós queremos que esse ensino se torne uma pregação para as nossas vidas, uma revelação da parte de Deus, aquilo que Ele vai falar ao meu coração e ao teu coração nessa noite. Atos capítulo 2 e versículo 1. Glória a Deus. Desculpa, Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A minha versão é diferente, irmãos. Amém? Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas e a sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as suas obras, e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, mas são impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, e arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para você que conhece, reforçamos o nosso entendimento. Para você que não conhece também, a igreja de Éfeso era uma igreja dinâmica. Repita comigo: dinâmica. A igreja de Éfeso era uma igreja autêntica. A igreja de Éfeso era uma igreja que crescia assim de forma numérica todos os dias. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele pediu para que o apóstolo João, quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. João, quando estava exilado na ilha de Patmos, nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre a vida de João, porque isso nós estamos falando na terça-feira. Se você quer aprender mais sobre essas cartas, vem na terça-feira à noite. Você vai ver que João, ele escreveu ao anjo da igreja. Por quê? Quem era responsável pela igreja não eram as pessoas. O anjo, ele tinha responsabilidade. Esse anjo não é o anjo do céu, não é o anjo de Deus, não é o anjo que vivia com o Senhor, o anjo, né, que voa, não é querubim, serafins, não é arcanjo, não. Era o pastor da igreja, o bispo da igreja, o presbítero da igreja, aquele que governava a casa do Senhor, que tinha essa responsabilidade. Jesus, ele já começa falando: conheço as suas obras. Mas antes você vai ver que ele fala que essas palavras daquele que tem as 7 estrelas nas mãos e que anda entre os 7 castiçais, aqui fala candelabros, que tem o mesmo significado. Ele estava no meio da igreja, ele estava passeando no meio da igreja, ele estava observando a igreja, fazendo relatórios do comportamento dos cristãos da igreja. E eu vejo hoje, irmãos, no ano de 2016, no pleno século XXI, Jesus, o Espírito Santo, ele está passeando no meio da igreja, vai passeando, não é por um passeio, não é um passeio, como o André falou, que muitas vezes vamos para a igreja apenas por um passeio, não. Ele estava observando, fazendo relatórios, e hoje eu vejo o Espírito Santo fazendo relatórios da igreja, dos crentes, porque eu conheço você por dentro, eu conheço você por fora, mas ele conhece você por dentro. Eu conheço o seu exterior, mas porém ele conhece o seu interior, ele conhece o nosso interior, ele sabe qual é o propósito do nosso coração quando estamos na presença dele. E aqui ele começa dizendo assim: eu conheço as suas obras. Eu creio que quando aquela igreja recebeu aquela carta no início, o pastor leu aquela carta juntamente com a igreja no início, aí ele escreveu assim: conheço as tuas obras. Olha, Deus, ele conhece as nossas obras. Talvez eles se encheram naquele momento, talvez eles ficaram felizes naquele momento. Olha, Deus conhece as nossas obras.
Deus está vendo o resultado que está acontecendo, né? Deus está vendo os resultados, Deus está vendo a salvação de almas, Deus está vendo como nós estamos combatendo as heresias, porque a igreja de Éfeso era uma igreja apostólica, era uma igreja que combatia as heresias, as falsas doutrinas, assim, a punho forte, era uma igreja que defendia realmente a palavra de Deus. Deus, ele fala: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo. Era uma igreja que trabalhava arduamente. Era uma igreja que trabalhava com perseverança, uma igreja que perseverava de uma forma assim, de uma forma incrível, uma igreja que se doava realmente para o Evangelho. Jesus, ele falou: conheço o teu trabalho árduo, conheço a sua perseverança, e sei que vocês não podem tolerar homens maus, e que vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos. Naquele tempo já tinham pessoas que se diziam apóstolos. Imagine hoje, quantos apóstolos nós temos por aí? Quantas pessoas que se dizem apóstolos, ou pastores, ou bispos, ou crentes, ou missionários, ou profetas de Deus, e não são realmente aquilo a qual a nomenclatura dizem eles ser. E Jesus falou: vocês não toleram isso, vocês estão pondo à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. Porque vocês descobriram que eles eram impostores, eram realmente impostores, pessoas que estavam interessadas não em pregar a palavra de Deus, em pregar o reino de Deus, mas estavam interessados em coisas materiais, talvez eles estavam interessados em coisas, né, em status, em fama. E aqui nós vemos a palavra, que vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Até aí então, queridos, foi só elogio para aquela igreja. E nós precisamos aprender a lidar com os elogios que Deus traz a nós. Mas também nós temos que aprender com as críticas que Jesus ele traz a nós. Nós precisamos aprender com as críticas que Deus traz à sua igreja. Tem pessoas que não sabem lidar com crítica. Tem pessoas que não sabem lidar com palavras que não são favoráveis a Ele. Então nós não sabemos lidar com palavras que muitas vezes nós recebemos dentro do nosso coração, mas muitas vezes dá aquele aperto. Mas a Bíblia diz aqui no final, Jesus ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus ele fala assim: olha, mas eu tenho contra vocês, porém, algo que para mim é muito sério. Aí eu creio que o pastor, quando ele leu aquilo, talvez o olho dele arregalou, talvez o coração dele palpitou quando ele leu aquela parte, porque até então foi só elogio, porque até então foi só glória a Deus, aleluia, quanto elogio. Que bom receber isso da parte de Deus, que bom ouvir isso da parte do Senhor, que bom ouvir essa palavra da parte do próprio Mestre. Mas Jesus ele começa no meio da carta, porque é uma carta, irmãos, entenda que foi uma carta que Jesus mandou. Hoje, se fosse hoje, Jesus mandaria um e-mail, né, ao pastor da igreja. Se fosse hoje, né, Jesus mandaria de outra forma, mandou um e-mail para ele. Mas aqui foi carta, e aqui nós vamos ver, irmãos: contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Eu tenho algo contra vocês, porque vocês abandonaram o seu primeiro amor. E Jesus ele dá aqui, irmãos, lembre-se de onde caiu. Porque quem cai, irmão, sempre vai se lembrar de onde caiu. Você que um dia foi usado por Deus, você que um dia estava no auge da sua vida espiritual, tão bom, tão grande, tão maravilhoso, com certeza, se você hoje está desfalecendo, se você hoje já não sente mais a presença de Deus como você sentia antes, se você hoje não tem mais aquela vontade de ir para a igreja como você tinha antes, se você hoje não tem mais vontade de dobrar o teu joelho como você tinha antes, se você não tem mais vontade de evangelizar como você tinha antes, eu tenho certeza que você sabe aonde é que você caiu. Com certeza nós vamos saber aonde é que nós caímos. Jesus ele falou: lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E Jesus ele aqui não é uma ameaça, mas Jesus ele fala: se vocês não se arrependerem, eu vou vir até vocês e eu vou tirar do meio de vocês o seu candelabro, a luz. O Espírito Santo, vocês vão estar fora da minha comunhão. Vocês não vão estar mais na minha presença. Vocês vão continuar sendo igreja, mas uma igreja sem a minha presença. Dá para ser igreja sem a presença de Deus? Hoje nós vemos muitas igrejas que conseguem se sustentar sem a presença de Deus. Hoje nós vemos muitas igrejas que conseguem, até crescem sem a presença de Deus. Concorda comigo? Quem concorda aqui, irmãos?
Nós vemos igrejas que crescem sem a presença de Deus. Por quê? Porque o entretenimento. Por quê, queridos? Porque a inteligência humana, o poder da oratória, o falar bonito, talvez o pregar bonito, o interpretar bonito, as obras físicas. Porque a igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que fazia obra. Não era uma igreja que não fazia obra. Era uma igreja que crescia, entenda isso. A igreja de Éfeso era uma igreja que dava comida, alimento aos pobres. Era uma igreja que trabalhava com assistência social. A igreja de Éfeso era uma igreja que evangelizava. A igreja de Éfeso era uma igreja que pregava a palavra de Deus e combatia as falsas doutrinas. Então qual é o problema com essa igreja? Eles faziam isso sem amor. Eles já estavam acostumados a fazer isso por uma rotina. Eles já estavam no piloto automático. Eu vejo crentes dentro da igreja no piloto automático, queridos. Crentes no piloto automático, já está, a velocidade já está controlada. Sabe esses carros novos que tem hoje? Né? Eu tive uma oportunidade de dar uma volta num carro assim. A pessoa colocou lá e falou assim, ó, tem que deixar, já que aqui a pista aqui é 100, então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui e vou tirar o pé do acelerador. Ele vai andar, ele mesmo vai ter o controle ali, ele vai continuar 100 por hora. Ele não vai nem mais nem menos, vai manter 100 por hora. Era uma igreja que acabou fazendo as coisas por fazer. Era uma igreja que acabou fazendo as coisas por fazer. Servir por servir, adorar por adorar. Se adorar, adorei, se não adorar, não adorei. Se vir para a igreja, vou, se não vou, sabe? Começaram a fazer as coisas apenas por fazer. E nós vemos que essa igreja, ela recebeu uma correção da parte de Jesus. Jesus falou assim, se lembre de onde vocês caíram. Aonde é que foi que vocês caíram? E arrependam-se. Mas como é que pode, queridos, uma igreja que até então estava crescendo, a segunda obra que essa igreja estava praticando, parece que estava melhor do que a primeira. Eu vou dar um exemplo para você, queridos. Eu falei uma terça-feira aqui, lembro-me que quando cultuávamos no Jardim Fepasa, pastor Elvis, era um povo humilde, era um barracão na casa da irmã Tânia. O culto era feito no barracão na casa da irmã Tânia. As pessoas que se achegavam até Jesus eram pessoas simples, eram pessoas sofridas, mas era muita gente. A sede que nós tínhamos de falar de Jesus era tão grande que tinha evangelismo quase todos os dias. Íamos na casa dos irmãos orar, até mesmo sem experiência, até mesmo sem entendimento bíblico, mas o amor, a vontade de fazer era tão grande. Mas a vontade de fazer a obra de Deus era tão grande, de cantar era tão grande. Não tínhamos os melhores instrumentos como nós temos hoje. Não tínhamos o melhor equipamento de som. O som, mas era aquele som que parecia que aquele vendedor de sardinha, de pamonha, que rachava. Violão faltando 2 cordas, era o que nós tínhamos para usar naquele momento. O cabo dava curto toda hora. Os vizinhos se levantavam contra a gente, acendiam fumaça ali, jogavam bomba de 50 dentro da igreja. Tem irmãos aqui que é testemunho que estavam lá juntamente conosco. E jogavam bomba dentro da igreja de 50, parecia uma explosão dentro da igreja. E os irmãos davam glória a Deus e aleluia. Fazia fumaça, queimava pneu no quintal da casa e abanava a fumaça só para a igreja parar o culto, e nós continuávamos. Tinha forró, risca-faca todo dia, mas quando nós fazíamos culto ar livre, as pessoas enfurecidas, endemoniadas, falavam, abaixa esse som, abaixa, chamava a polícia vinha. Pedia encarecidamente, respeitosamente, ou então de uma forma mal educada, vocês têm que desligar esse som, porque vocês estão incomodando os vizinhos. Mas era uma igreja que fazia com amor, que fazia as obras de Deus com amor. Essa não era as primeiras obras, mas a igreja foi crescendo. O André que sabe disso. A igreja foi tomando crescendo corpo. A igreja já não ficou mais no Jardim Fepasa. A igreja foi parar lá na Vila Arens, foi para a Vila Lacerda, e o povo se dispersou. E o primeiro amor começou a se perder. Não estou dizendo que tem que ser pobre, miserável, humilde, não. Nós temos que nos lembrar da prática do primeiro amor, não do local, não do momento, mas é da prática, de como nós fazíamos, com qual intenção nós fazíamos a primeira obra. E se arrepender e fazer as coisas que realmente agradam a Deus. Porque hoje muitos daqueles que servem ao Senhor, a prática tem que agradar a nós,
Mas eu quero dizer algo para você. Primeiro, nós precisamos agradar a Deus. E muitas das vezes agradar a Deus desagrada a nós. Muitas das vezes querer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. A cidade de Éfeso era uma cidade desejável, era uma cidade rica, uma cidade grande com 500 mil habitantes. Era a principal cidade da província romana chamada Ásia, uma cidade influente. Mas lá a igreja que crescia, a igreja que tomava corpo, que tomava rumo, recebeu essa repreensão da parte de Deus, que precisava voltar ao primeiro amor, que precisava voltar à prática do primeiro amor. Sabe, hoje eu sou do tempo em que glorificar a Deus era natural na igreja. Hoje parece que não precisa mais isso, não tem mais necessidade da igreja. A igreja é mais inteligente. Não, quer dizer, hoje que a igreja hoje está precisando de mais inteligência. Hoje não precisa mais buscar batismo com o Espírito Santo. Naquele tempo se buscava batismo com o Espírito Santo, era importante. Eu lembro que quando adolescente, quando criança, as crianças, os adolescentes da igreja, o pastor fazia o apelo para aqueles que queriam aceitar a Jesus, mas ele fazia 2 apelos. Além do apelo para aqueles que queriam aceitar Jesus, o outro apelo ele fazia, e com muita vontade, e insistia: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu lembro que muitos jovens levantavam as mãos e falavam: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Havia um desejo, porque eles viam os irmãos se alegrando, eles viam outros irmãos chorando na presença do Senhor, irmãos tendo visões, irmãos recebendo dons espirituais. Eu também quero isso para a minha vida. Os mais velhos, eles incentivavam os mais jovens com o seu exemplo. Os mais velhos influenciavam os mais jovens com o seu fervor, com a glória, com o amor, com a unção que ele tinha da parte de Deus. Aleluia. Eu falo algo para você nessa noite, e para mim, para a igreja de Cristo. Precisamos influenciar mais com amor, queridos. Precisamos influenciar mais essa geração. Não é só com palavra, mas é com amor. Porque se você tiver palavra e não tiver amor, a palavra não serve. Se você falar em línguas, mas não tiver amor, não serve para nada. 1 Coríntios capítulo 13 fala: ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, toda a ciência do mundo, se eu não tiver amor, eu serei como um metal que soa, como um sino que tira uma lata vazia. Eu quero dizer algo para você nesta noite, para mim, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos lembrar aonde é que nós caímos, aonde é que eu errei, e voltar à prática do primeiro amor. Aleluia. Eu vejo que a prática do primeiro amor nós vemos num relacionamento. Será que é possível, depois de uma falha com alguém, no primeiro instante, a segunda oportunidade ser a mesma do que a primeira, ou melhor? É possível? Aos olhos humanos, não. Quando você tem um amigo, você tinha um vínculo de amizade com ele, com ela, tão grande, né? De intimidade. De repente aconteceu algo que você ficou chateado com ela, ou ela com você. Mas só que Deus, ele preparou um momento de você se reconciliar, de você voltar a ter uma conversa com essa pessoa de novo. A segunda vez, será que tem sido melhor do que a primeira? Não vai voltar a ser como era antes, não. Jamais voltará. Eu já vi irmãos dizendo assim: olha, eu creio que o meu relacionamento com Deus não vai voltar a ser como era antes. Eu quero dizer algo da parte do Espírito Santo para a tua vida, que pode ser melhor do que era antes. Porque se a Bíblia diz, se Jesus ele dá aqui essa oportunidade para a igreja: arrependa-te e pratique as primeiras obras do princípio. Senhor, mas o que a gente está fazendo agora está melhor, você não acha? O que o Brasil está vivendo hoje na questão das igrejas evangélicas está melhor, você não acha? Deus não acha isso. Deus não acha que está melhor. Sabe por que Deus não acha que está melhor? Porque Deus não quer uma igreja que cresce apenas em produção. Deus quer qualidade. Repita comigo: Deus quer qualidade. E para ter qualidade tem que ter amor. Tem que ter amor. Tem que ter amor. Para ter qualidade tem que ter amor. E quando eu falo de amor, eu falo de, assim, como se fosse um trabalho, é quase um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com amor. Ele desceu. Ele pegou o barco com suas próprias mãos. Está na Bíblia, queridos.
Quando Deus criou o mundo, ele falou, haja luz, e houve luz. Ele fez produtividade. Quando Deus criou o universo, Ele criou na questão da produtividade. Fez aqui, fez ali, foi fazendo. Mas quando Deus criou o homem, Ele desceu. Ele pegou o barro, formou os pés. Aleluia, quem está entendendo, glorifica o Senhor nessa noite. O corpo. Ele foi produzindo o homem. Depois ele olhou, que coisa bonita que eu fiz. Ele mesmo se elogiou, porque se tem alguém que pode se auto-elogiar, esse é Deus. Porque Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o Alfa, Ele é o ômega, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é dono de todas as coisas. Aí ele pegou o homem e falou, mas falta uma coisa aí. Aí ele fez assim, ó. Soprou. Quando aquele homem abriu os olhos, a primeira pessoa que aquele homem viu foi o próprio Deus. Deus ele fez com capricho. E melhor ainda, queridos, o homem ficou só. E quando Deus viu que o homem estava só, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Fez o homem dormir, vai dormir, rapaz. Da costela do homem, ele criou a mulher também com as suas próprias mãos. Não foi produtividade. Não foi uma produtividade, algo assim, ó. Não, ele fez com as suas próprias mãos. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando de coisas físicas. É muito diferente, irmãos, você comprar uma roupa. Eu vejo que hoje não tem mais, hoje está em extinção, a costureira está em extinção, né? Hoje alfaiate está em construção, mas ricos ainda têm alfaiate, né? Que usam ternos, né? Hoje ternos produzidos, ternos que a gente compra em loja, você levanta o braço, você pode comprar um terno até bom, mas ele pode até rasgar. Por quê? As máquinas, é aquela meta, tem que produzir, não pode parar. Produz aqui, produz ali, é a hora, tem tempo para fazer qualquer coisa. Agora no alfaiate é diferente, você compra o pano. Irmãos, o Espírito Santo está falando comigo aqui, essa palavra. Você pega o pano, a cor que você quer, você escolhe a cor, detalhes. Ou eu quero um pano assim, aí o alfaiate vai. Se for numa loja, está pronto para hoje. Você vai falar, quanto tempo vai demorar para fazer o meu terno? 2 semanas. 2 semanas, 3 semanas, até um mês eu termino o seu terno. E aí você liga para ele, às vezes ainda não deu tempo de terminar, por quê? Ele está caprichando. Sabe o que Deus quer, irmãos? Deus não quer que apenas faça. Éfeso, a igreja de Éfeso, não estava fazendo relaxadamente. Deus não estava falando que a igreja de Éfeso era uma igreja relaxada. Não, Ele elogiou o trabalho da igreja. Ele elogiou a perseverança da igreja. Ele elogiou a igreja, a forma que eles defendiam as falsas doutrinas. Mas eu creio que pela falta do amor, eles estavam defendendo a doutrina de forma intolerante, talvez. Talvez eles estavam jogando os pecadores para fora. Não estavam incentivando eles que eles deviam se arrepender também, assim como eles tiveram a primeira chance, que eles também deveriam ter esta chance. Era uma igreja que realmente produzia muito bem. Mas só que Jesus, ele quer capricho. É muito diferente. Jesus, ele quer, irmãos, que quando você vai falar de Jesus para alguém, você invista nisso. Era uma igreja que estava acostumada com a produção. Quando eu falo de acostumar com produção, é uma igreja que estava acostumada a sair para evangelizar na questão de produtividade. Olha quantos folhetos nós entregamos hoje. Para quantas pessoas nós falamos de Jesus hoje. Mas Jesus, ele quer que você, se for possível, você gaste um dia inteiro para falar de Jesus para uma pessoa. Caprichadamente, com cuidado, com perseverança, porque você vai ter mais resultado em cima disso. Você não vai formar robôs dentro da igreja, você vai formar crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É muito diferente de robôs. Glória a Deus. Chega de ser robô dentro da igreja, irmão. Chega de piloto automático. Dá glória a Deus, piloto automático. Aleluia, aleluia, piloto automático. Abra mais esse coração que você tem, que o Senhor te deu. Aleluia. Abra o teu coração para o Senhor. Abra, se entregue totalmente a Ele. Se entregue totalmente a Ele. Há um ser humano dentro de você, há um coração dentro de você aí. Você tem coração. Fala para o irmão, você tem coração, filho.
Você tem alma, você tem espírito, você tem mente, você tem sentimento. Então use isso para a glória de Deus. Use isso para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E para Jesus esse problema, irmãos, a falta de amor é um problema grave. Existem pecados na igreja que são pecados graves. Não pense você que para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existe sim pecadinho, pecado e pecadão, está na Bíblia. Tem coisas que Deus odeia e tem coisas que Deus abomina. Então Deus, ele vê determinadas coisas de jeitos diferentes. Ele enxerga diferente. A Bíblia não vai falar que tem, mas tem. E para Jesus, a falta de amor, não é a falta de amor, a falta da prática. Porque amor não é sentimento apenas. Amor é prática. Diga para o teu irmão, amor é prática. Ele tem que ser praticado. Sabia? Talvez você não é mais a mesma pessoa que você era antes, é porque você não está praticando isso. Talvez o seu relacionamento não é igual era antes, é porque você não está colocando em prática isso. Talvez o seu relacionamento com Deus não é igual era antes, é porque precisa ser colocado em prática isso. Aleluia. Eu pergunto para você, como é que a gente quer ter relacionamento com Deus se a gente não conversa com Ele o dia inteiro? Se a gente não fala com Ele o dia inteiro, se a gente não ouve Ele o dia inteiro? Aí a gente chega à noite na igreja e quer que as coisas sejam igual era antes. Não tem como. Não tem como, queridos. Não tem como as coisas serem como antes. O pai fica ausente do filho o dia inteiro, o ano inteiro, né? O pai é ausente do filho o ano inteiro. Não liga para o filho para saber como é que ele está. O que está acontecendo? Está tudo bem, não visita. Aí chega no dia dos pais. Ele quer mérito, ele quer honra, ele quer ser recebido, ele quer parabéns, ele quer presente. Não tem como. Relacionamento tem que ser cultivado. Relacionamento ele tem que ser cultivado, ele tem que ser colocado em prática. Eu vejo que a igreja hoje, ele está se esfriando. A igreja está morrendo. Nós vamos falar nas terças-feiras das 7 igrejas. Nós falamos da igreja de Éfeso, nós falamos de Esmirna. A igreja de Éfeso era a igreja do amor esquecido. Esmirna é uma igreja que sofreu mártir por causa do evangelho, por amor que eles tinham à obra de Deus. Eles não negaram o nome de Cristo. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo agora terça-feira, a igreja que era casada com o mundo. Nós vamos falar da igreja de Tiatira, que era uma igreja que tolerante, a igreja que tolerava Jezabel, tolerava a profetisa Jezabel. A igreja de Sardes, uma igreja morta. Sabe a igreja morta? A igreja que pensa que está viva, mas não está. Não sei se você já viu aqueles filmes, né? Que a pessoa morreu, né? Aí ela parece que é só filme mesmo, né? Que a pessoa tem oportunidade de voltar na terra. Porque se a pessoa morrer, irmãos, olha, tem 2 lugares para você: o céu e o inferno. Cuidado com esses filmes aí. Mas vamos supor aqui, queridos, a pessoa morreu. Eu vi um filme de uma mulher que era médica, né? Que ela sofreu um acidente de carro, ela morreu, ela estava lá, chegou a morrer. Aí ela voltou para a casa dela, mas ela era um espírito, e tinha uma pessoa já na casa dela, mas ela não tinha morrido, o cara alugou a casa. Uma igreja que já morreu faz tempo e pensa que está viva, mas já morreu há muito tempo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A igreja de Filadélfia, a igreja que já tinha o amor perfeito. A igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Então todas essas igrejas, irmãos, nos servem de exemplo. Mas eu vejo a igreja de Éfeso como uma igreja, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo de acordo. Poxa vida, que maravilha, né? Diácono André, que maravilha, irmãos. Pastor Roberto, que benção, né? Como a igreja está crescendo, né? Como a comunidade cristã está tomando um rumo legal. Como nós estamos indo no caminho certo. Eu vou dizer para você nessa noite que no caminho certo é o caminho do amor. Amor à palavra de Deus. Amor a Deus, amor às pessoas. Amor ao próximo. O caminho do crescimento da igreja pode ser um crescimento, pode não ser um crescimento tão notório, tão espantoso, tão espalhafatoso como é hoje. Porque tem muitos lugares que cresce, mas não cresce por amor. Cresce pela propaganda. Cresce, e às vezes uma propaganda enganosa. E que nós não possamos ser uma propaganda enganosa, queridos.
Que nós sejamos aquilo que nós somos aqui dentro, lá fora também. Em todos os lugares, em casa, no trabalho. Aonde nós estivermos, que nós possamos ser a mesma pessoa. Ah, então tá bom, pastor, você é a mesma pessoa, mas não a mesma pessoa como estamos agora. Mas a mesma pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. E na presença dele, queridos. Uma igreja de muito trabalho e esforço. Uma igreja que tinha paciência e perseverança. Uma igreja que sofreu, mas não se cansou. Uma igreja que não permitiu os maus na comunhão. Uma igreja que, quando estava falando uma coisa errada, fora da palavra de Deus, tinha irmãos sábios, doutores da ciência lá. Opa, isso aí está errado, isso não tem base bíblica. E combatia. Mas esqueceu o principal: o amor. O Senhor está nos fazendo lembrar nessa noite que nós precisamos praticar o primeiro amor. Existe casamento sem amor? Existe. Tem pessoas que até duram, comemoram até bodas de ouro, viu, irmão? Sem amor. Mas dentro de se a mulher ou o homem, é aquela coisa automática já, irmãos. É piloto automático. É relacionamento que tem um piloto automático já. Parece que são dois, nem irmãos, porque irmão não pode ver desse jeito. Dois conhecidos só apenas, morando dentro do mesmo cômodo. É a falta da prática do amor. E nós vemos isso acontecer na casa de Deus. E Deus, ele detesta isso. É pecado grave para ele. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Você pode descrever essa tal maneira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma incondicional, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus ele veio e viu a humanidade, ele poderia sentir ódio. Ele teria todos os motivos de sentir ódio dessa humanidade, sentir raiva dessa humanidade, sentir repúdio dessa humanidade, por causa das suas atitudes, sentir nojo dessa humanidade. Mas quando Jesus viu a humanidade, quando Jesus olhou para a humanidade, eu creio que os olhos dele brilhou. Eu não vou morrer por eles porque eles merecem. Eu não vou morrer por eles porque eles merecem. Eu vou morrer por eles porque eu amo eles. Você não recebe algo da parte de Deus porque você merece, não, viu, querido? Você não recebe as bênçãos de Deus porque você é bonito, porque você é comportadinho, não. Não é por causa disso, não. Porque você cumpriu o dever de casa, não. É porque o Senhor te ama. E a misericórdia dele é grande sobre a tua vida. Volte à prática do primeiro amor nesta noite, queridos. Porque tem consequência, viu, irmãos? O termo que Jesus disse: se não a ti virei, é um termo presente, não é um termo futuro, não. Senão eu vou vir até vocês. Ele está falando de uma vinda espiritual. Eu tirarei do seu lugar o seu castiçal. Irmãos, eram 7 castiçais. Eram 7 luzeiros. Jesus não falou que ia tirar os 7, ele falou que ia tirar um. Eu vou tirar vocês. Para outras 6 igrejas, ele não falou que ia tirar eles. Mas para essa igreja que estava tão bem, aparentemente, cuidado, queridos. Cuidado com a aparência de estar tudo bem. Cuidado. Cuidado dessa questão de vir para a igreja por uma questão rotineira, igual foi falado aqui, está tudo bem, está tudo certo, está tudo maravilhoso, que bênção. Cuidado com isso. Porque Deus ele está olhando o nosso interior, o que há dentro do nosso coração. Fique em pé, queridos. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te